Olá, tudo bem? Meu nome é Raquel Oliveira e eu estou muito feliz por estar novamente com a equipe Educalar para trazer para vocês um pouquinho mais sobre a educação domiciliar, os desafios, as conquistas. Eu queria hoje falar sobre como educar uma família com muitas crianças. Eu tenho 5 filhos, minha mais novinha tem 5 anos e a mais velha tem 14. E eu ensino eles em casa desde sempre, então já tem um tempinho aí, uma boa caminhada no homeschooling. E ao longo do tempo eu fui observando que para um bom andamento, para que a coisa acontecesse, eu tinha que tomar alguns cuidados, algumas providências, e não foi do dia para a noite, né? Ao longo dos anos eu fui observando, fui aprendendo com outras famílias, e cada criança, cada bebê que Deus nos presenteava era um desafio, era um aprendizado. E hoje, já depois de tantos anos, eu vejo que algumas dicas são importantes, e se eu tivesse tido essas dicas antes, talvez tivesse sido um caminho mais fácil, né? E meu objetivo hoje nessa conversa é passar para vocês 20 dicas de como educar em casa com muitos filhos. Quero dizer que vai ser uma conversa de mãe, né? É um bate-papo mesmo, algo que foi elaborado a partir de minhas observações, do que eu gostaria se eu tivesse. Imagine que eu estou sentada ao seu lado e a gente vai conversar e eu vou falar sobre o meu dia a dia e tentar passar para você um pouquinho do que você, se tem muitos filhos ou se pretende ter, pode fazer para educar em casa sem muitos desafios. Quer dizer, tentando, digamos assim, enfrentar estes desafios da melhor forma, porque a educação domiciliar, por si só, é um desafio gostoso, um desafio que traz muitos benefícios. Então, vamos lá. Como eu falei, hoje, minhas filhas, né, são 4 meninas e um menino, a minha mais velha está com 14 e a mais nova é com 5. Então, tem sido um tempo mais tranquilo, e mais, digamos assim, que flui mais fácil, mais rápido, mas nem sempre foi assim. Teve um ano em que eu tinha crianças abaixo de 6 anos, 5 crianças, né, abaixo de 6 anos, e era muito desafiador e muito gostoso também, né? Eu sempre falo que nessas fases da vida, deles bebês até agora, cada fase tem sua beleza e suas dificuldades. Então, para começar, eu queria dizer que os tópicos que eu vou trazer, ele não se apresenta em ordem de importância. Ah, esse aqui é mais importante que aquele, não. Eu fui, né, listando, eu fiz aqui um roteirinho para não me perder. Então, não é assim, ah, esse aqui é mais importante que ele. Não é, não apresenta uma ordem de importância, tá? Então, a primeira coisa para a gente poder ter uma educação domiciliar tranquila é o planejamento, com certeza. Isso de todos os vídeos que eu ainda assisto muito, eu ainda estudo muito, eu ainda tento aprender bastante, né? Quando a gente pensa que está aprendendo, que chegou num nível tranquilo, a gente percebe que há tanto para aprender. E eu sempre vejo essa importância do planejamento. Então, se você vai começar agora, você ainda não começou seu homeschool, inclusive algumas regras servem para, algumas regras não, algumas dicas servem para qualquer tamanho de família. Família pequena, família grande, e vale lembrar que 5 filhos não é uma família grande, né? Eu falo assim, para muitos filhos, mas eu sei que não é uma família grande, mas muitas regras servem tanto para famílias com 1, 2 filhos, com 10, 15 ou 5 como a minha. Tá bom? Então essa regra ela vale para qualquer um. E quando se tem muitos filhos, ela se torna mais importante ainda, é planejar. Então, antes de começar, antes de sentar, pegar caneta, chamar as crianças, tire um tempo para planejar. E esse tempo pode ser de uma semana, um mês, um ano. Eu sempre falo para quem vai começar o homeschooling, não tenha pressa. Não tenha pressa. É melhor você gastar um tempo planejando, estudando, aprendendo, se encontrando para saber qual caminho você vai querer seguir, do que começar e parar, começar a se perder. Então gaste um tempinho aí planejando. Tenha uma ideia de por qual caminho você quer seguir. Vamos dizer, aqui em casa, a gente chegou à conclusão que nós gostaríamos de seguir a educação clássica. Então a gente foi estudar sobre a educação clássica, vou ver qual material a gente poderia usar e por aí vai, tá bom?
Então, gaste o tempo que for necessário para fazer esse planejamento, sem pressa, porque o fruto disso você vai colher ao longo do tempo. Seja simples no material. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos eu gastava horas, eu ficava até de madrugada no computador procurando. E esse material é bom, mas esse aqui também é legal, olha esse daqui. Então eu, sem brincadeira, eu gastava mais tempo pesquisando e escolhendo material do que aplicando. Então, seja simples, tenha pouco material, defina de fato o caminho que você quer. Porque quando a gente quer abraçar muitas coisas, a gente se perde, e se perde mesmo. Porque muitas vezes a gente fica pensando, ah, mas isso aqui tá muito simples, é muito pouco, eles não... Calma, comece pelo simples, domine o simples. Depois que você estiver dominando, conseguiu aplicar, conseguiu que todo mundo esteja envolvido nesse simples, aí você vai agregando, não tenha pressa. Então comece do simples mesmo. O que é simples? Pode ser a língua, né, o português, algo de matemática, uma leitura em voz alta, um materialzinho de história, alguma coisa simples. Depois você vai agregando, não tenha medo, não tenha pressa. Outra coisa, não tente fazer tudo que você vê no Instagram, né? Então a gente vê muitas famílias fazendo coisas bem legais e a gente olha para os nossos filhos e a gente quer colocar todo mundo para trabalhar, para fazer aquele projeto. Aí você que tem um bebezinho, quer fazer com o mais velho um vulcão e nada dá certo. Aí gera uma frustração, né? Eu costumo dizer que é bom a gente olhar para ter ideia, para tentar se superar, para arquivar, vou guardar isso aqui, olha que ideia legal, daqui a 2 anos eu faço, né? Que cada família tem que respeitar o momento em que ela está vivendo. Então, quando a gente começa a olhar muito e comparar, essa dica eu nem vou dar, né? Não compare, que eu tenho certeza que todo mundo sabe que a gente não pode comparar o nosso homeschooling com o de outras famílias. Mas o fato de não comparar não quer dizer que a gente não possa se inspirar, não possa pegar ideias, mas sempre com o pé no chão. Em que fase da vida que eu estou? Em que fase minha família está? Certo? E eu coloquei aqui também, use um currículo para todos os filhos, se possível. Tente, né, seguir o mesmo caminho, a mesma linha educacional com todos eles. Pois você, se quiser, né, tentar várias linhas, vários currículos, provavelmente você vai acabar se perdendo ou se esgotando. Não é bom. O ideal é você ir por um caminho e que todos eles utilizem esse mesmo material. É claro, mas meu filho não está conseguindo, ou ele tem alguma dificuldade, né? Isso a gente vai adaptando, a gente pode mudar. Inclusive, a outra dica é, seja flexível, né? Então, não é algo rígido, tem que ser um material, um currículo para todos. Mas o ideal é que seja. Principalmente porque quando a gente tem muitos filhos, a gente vai passando material de um para o outro. Isso é uma economia muito boa. E não é só economia, que você começa a dominar o material, você consegue ver as falhas que possa haver no material, você pode ver o que você pode complementar. Então é bem interessante ter um material, um currículo, uma linha, né, educacional para todos eles. Estabeleça metas individuais. Seus filhos, eles têm idades diferentes, eles têm temperamentos diferentes, eles têm forma de aprender diferente. E você quer que eles atinjam algumas metas. Então, é interessante que você tenha uma folhinha, um calendário, um caderno, seja o que for, mas que você consiga, para cada filho, estabelecer metas. Metas simples, gente. E para tudo na vida, quem me conhece sabe que eu costumo dizer que há o bom e o possível e o ideal. O ideal é aquele que a gente quer buscar, que a gente deseja de qualquer forma atingir aquele. E nós devemos, de fato, nós como cristãos, a gente deve buscar excelência em tudo, inclusive na educação dos nossos filhos. Então nós devemos buscar o ideal, mas nem sempre a gente consegue. Muitas vezes, na maior parte das vezes, a gente vai ficar no bom. A gente consegue fazer aquilo que é bom. E isso tem que trazer alegria e satisfação ao nosso coração. E sempre o desejo de melhorar, mas sem frustração. E há épocas da nossa vida em que a gente vai ficar com o possível, né? Ou quando um bebezinho novo chega, ou quando algum filho adoece, ou quando a gente adoece, ou quando a gente passa por alguma crise, seja o que for. Muitas vezes a gente vai ficar naquilo que é possível.
E esses momentos servem para a gente buscar o Senhor, força e energia e se preparar para melhorar, tá? Então, a gente tem que buscar metas que sejam possíveis para os nossos filhos. A gente conhece, a gente sabe a capacidade deles, o amadurecimento deles. Então, não coloque metas muito altas, porque vai causar um desânimo, até mesmo desestimular por tentar algo que está muito acima. E nem coloque metas muito baixas, que as metas baixas não gera desafio, não gera vontade de, né, a força de vontade para tentar, para crescer. Então, é pedindo muita sabedoria para saber aí estabelecer as metas para as crianças. E é claro, a gente sabe mais ou menos por idade, nem sempre, se você pegar um planejamento de alguém que metas para criança de 5 anos, mas você conhece o filho, às vezes ele pode ir além daquilo, ou às vezes ele não está preparado. Então, conheça seu filho e estabeleça metas. Metas simples, poucas metas, né? Não adianta você colocar uma meta, eu quero que meu filho aprenda 3 idiomas, 2 instrumentos, programação de computador, sabe? Vai devagar. Se você perceber que ele consegue a mais, você vai aos pouquinhos. Porque se você colocar muitas metas, no final você vai olhar e vai dizer, poxa, eu não consegui essa, não consegui essa, é um fracasso, não vou mais educar, não tenho capacidade. E não é assim, tá? Então, planeje, gaste tempo planejando, seja simples no material, use um currículo para todos e estabeleça metas. E é claro, no final, eu gosto de fazer metas semestrais, né? No final do semestre, passa, olha para trás, você pode ver o que já foi atingido e estabelecer novas, ou então, olha, esse aqui, eu gostaria que nesse momento ele já tivesse melhorado, então provavelmente não vai conseguir. A gente reavalia, né? O bom da educação domiciliar é esse, que a gente pode estar sempre reavaliando, sempre tentando um outro caminho, se for necessário, e também dando freio, né? Olha, tá puxando muito, vamos mais devagar, não tem pressa. Então, o primeiro passo é planejar. O segundo tem a ver com planejamento, que é ter rotina. Principalmente numa família mais numerosa, a rotina ela é essencial, né? Para as crianças é muito bom, porque elas conseguem ter uma previsibilidade, elas já sabem o que vai acontecer, não gera aquela ansiedade. O que a gente vai fazer hoje, né? Ou não corre o risco de, na segunda-feira, o filho, a gente vai para a praia hoje, criar uma expectativa de ir para a praia, mas como assim? Hoje é segunda. Você vê que aqui em casa, segunda-feira é a folga do papai, geralmente a gente vai para os passeios. Mas a criança, ela precisa ter uma noção do que vai acontecer. Então, a rotina, ela é fundamental. Para isso é bom, hoje a gente já tem aí muitas famílias que educam em casa produzindo material, isso está sendo muito legal, muito benéfico, muito edificante. Então, a gente tem muita coisa já produzida, inclusive planners, né? Agendas. Então, tenha uma. Pode ser simples, pode ser elaborada, pode ser um caderno comum. Quem gosta de computador, faz no computador. Eu gosto de papel e caneta, então eu tenho tudo no papel. Então, estabeleça uma rotina para você e uma para eles, né? Você vai ter no papel o que vocês vão fazer em cada dia, o que vai ser estudado. Eu não consegui me adaptar àquele tipo de planejamento que dia por dia você bota o assunto que vai estudar, a página que vai estudar. Isso daqui em casa não funcionou. Nós temos um planejamento assim, dia de segunda-feira a gente vai ver isso, isso e isso. Na terça-feira a gente vê essa disciplina e essa matéria. E dentro disso a gente vai caminhando. Há quem gosta de fazer bem detalhado, quem consegue fazer bem. Quem é mais do meu tipo, que prefere ter só um panorama, é legal. O que a gente não pode de uma forma muito popular, empurrar com a barriga. Isso não dá. Fazer sem planejamento, sem uma rotina, senão você acorda e fica pensando, o que eu vou ver hoje? Né? E para as crianças é muito ruim, elas precisam saber, até mesmo para desenvolver o que a gente vai ver um pouquinho lá na frente, a autonomia delas. Mas então, estabeleça uma rotina. Tanto inclua a rotina de estudo, quanto alimentação, atividades fora de casa. É muito bom você ter esquematizado já essa rotina para que você possa se programar com antecedência, saber se precisa imprimir algum material, se você vai precisar mudar. Quer dizer, muitas vezes acontece de ter médico, então se você tem a sua rotina estabelecida, você sabe que dia você pode encaixar, que dia que não pode, ou então você fazer trocas, tem uma rotina.
é muito importante. E para as crianças também é interessante, porque o fato de não estar na escola não quer dizer que é o tempo todo de festa, né? Então a gente tem horário para acordar, horário para dormir, até para a saúde deles, né? Não é só uma questão educacional. Como a gente sempre fala, educação domiciliar, homeschooling, não é só um sistema de ensino, mas é um estilo de vida. E como estilo de vida, a gente tem que ter horários, a gente tem que ter rotinas, a gente tem que ter hábitos. Então, é interessante que você tenha essa rotina estabelecida. Terceira dica. Então, a primeira é planeje, a segunda tem uma rotina. E a terceira dica que eu vou dar, estabeleça tempos curtos de estudo para as crianças menores. Quando você coloca uma criança sentada numa mesinha para estudar durante 1 hora, vai chegar ao final dessa hora, ela vai estar exausta, ela já não vai se concentrar e você vai se irritar. E, inclusive, não só para as pequenininhas, não, tá? Para as maiores também. Uma vez eu estava assistindo uma palestra sobre como aprender e o professor ele dizia, olha, até para os maiores, o ideal é que se estude no máximo 45, 50 minutos e tire 10 de intervalo. E para os menores, esse tempo vai ficando mais curto ainda. Então, de 20, 25 minutos, faça períodos curtos, né, de estudo, de sentado, né, aquele momento de sentar, pegar lápis, caneta, papel, tenha períodos curtos. E intercale esses períodos com atividades diferentes, vamos dizer. Ele passou meia hora fazendo cópia, fazendo conta, seja o que for, ele vai ter um intervalo. Para quê? Ele vai andar de bicicleta, ou ele vai correr, ou vai tocar um instrumento, ou vai fazer alguma atividade diferente em matéria de natureza, de uma natureza diferente daquela que ele estava fazendo, tá? É claro, quem mora em apartamento não vai ter como correr, não vai ter, mas pode pegar um instrumento, pode pegar um artesanato, vai desenhar. Então, dá uma relaxada, né? Distrai um pouco, depois volta. E esses momentos, além de ser bom para a criança, é bom para a gente também. Que enquanto esses intervalos é interessante que seja diferente para cada uma das crianças. A não ser que a idade seja muito igual, eles gostam de fazer tarefas iguais, gostam de brincar juntos. Mas o que acontece? Enquanto um está no intervalo, você aproveita esse intervalo para dar atenção para um outro. Esses 10 minutinhos que o menino está andando lá de bicicleta, eu corro para ensinar alguma coisa para o maior que já praticamente estuda sozinho, mas estava em dúvida. Então, esse intercalar de atividades faz bem para as crianças e também nos ajuda para poder dar atenção para outros filhos que não estejam nesse momento de intervalo, né? Quarta dica: estude junto determinadas disciplinas, ou seja, todas as crianças de todas as idades param para estudar junto algumas disciplinas, como história, ciências, geografia. Como eu falei, cada família vai ter um método de estudo. Às vezes você preferiu aquele que é usando livros didáticos, então cada um tem sua série, tudo bem. Mas uma dica legal é quando a gente estuda junto, história, digamos assim. A gente senta e usa o mesmo livro e estuda a mesma lição. Então ali é o momento que a gente está junto, a gente troca ideias, tem a questão do mais velho estar com o mais novo. E depois dessa explicação, de vocês estudarem o assunto junto, aí sim, cada um vai fazer sua atividade de acordo com a profundidade, né? Os novinhos, às vezes, basta um desenho, os mais velhos fazem uma cópia, uma caligrafia, uma pesquisa, e assim vai. A próxima dica, a dica número 5, leia em voz alta. E essa dica está muito ligada, né, ao estudar junto, porque normalmente a forma como a gente estuda junto é a mãe lendo sobre o assunto. Mas a leitura em voz alta ela vai além disso. Vai você entrar num livro e se emocionar com seus filhos lendo aquele livro, trazer ensinamentos, aventuras, é muito gostoso. É uma hora muito esperada por eles, a leitura em voz alta. E essa leitura em voz alta não é só para os pequenininhos, né? É importante que os mais velhos também estejam. É claro, cada um tem sua fase. A minha mais velha agora,
Ela está numa fase de estudo em que demanda muito do tempo dela, então muitas vezes ela, ai mãe, eu preciso terminar, eu não vou participar da leitura em voz alta. Mas ela gosta e ela sente falta. Então você escolhe um livro, senta com eles, coloca desenhos. É a hora que eles aqui em casa que mais praticam desenho, né? Eu tenho um livrinho de passo a passo e eles vão desde da menorzinha até a mais velha, eles vão ali tentando, eles vão ouvindo. Então, ter esse momento de leitura em voz alta ajuda, né, as crianças a se concentrarem, elas se acalmarem. Normalmente eu tenho um horário estabelecido depois do almoço, mas muitas vezes quando sabe aqueles dias em que tá dando tudo errado, a gente tá muito cansada, precisou sair, saiu tudo do esquema, senta e lê em voz alta. Eu costumo dizer que se você fizer só isso no dia, você já ganhou bastante. Então, eu tenho um horário, né, no nosso calendário para leitura em voz alta, mas ele para mim é um recurso em que é uma carta na manga, sabe? Sempre quando eu estou muito atolada, ou quando eu estou um pouco perdida no dia, ou muito cansado, gente, vamos ler. Então a gente senta ali, é um momento da gente estar junto, é um momento muito precioso. E também tem esse gostinho de estar junto, né? Os mais velhos, os mais novos, todo mundo ali. Leitura em voz alta é algo muito especial. Sexta dica: peça ajuda aos filhos mais velhos. Conforme eles vão crescendo, é claro, aqui eu estou falando de filhos mais velhos, 7, 8, 10 anos. Eu não vou pedir para um de 3 ajudar o de 2, né? A gente já está falando de uma família que já está maior, já tem filhos mais crescidos. Então, os mais velhos, eles têm um papel fundamental na casa, que é auxiliar os menores. Então, você pode pedir para ele ajudar na leitura de um exercício, tirando alguma dúvida. Você pode pedir para ele brincar enquanto você está explicando. O mais velho pode brincar com o mais novo, pode ajudar num passeio. Isso é muito interessante porque faz com que os mais velhos eles vão já aprendendo a servir os mais novos, traz uma interação entre irmãos. Geralmente aqueles irmãos que, né, tem sempre o mais velho e o mais novo que brigam muito, que implicam, coloca para fazer atividade junto, para haver interação. E esses momentos em que os mais velhos estão ajudando os mais novos, você também está com esse tempo livre para ajudar algum filho que está com alguma dificuldade ou para fazer alguma coisa na casa que você precisava finalizar. Então, peça ajuda dos filhos mais velhos. Sétima dica: comece pelos filhos menores. Então, quando a gente começa o nosso dia, né, toma um café, arrumou e tal, a gente vai sentar, os mais novinhos, eles ficam muito ansiosos e eu não sei na sua casa, mas aqui eles queriam porque queriam estudar também. É claro que esse desejo durava 5 minutos, mas eles sentem eles veem os mais velhos, então eles querem ter o lápis deles, o caderninho, quer estudar, eles falavam. Então, comece por eles, porque quando você começa pelos pequenininhos, logo eles se realizam, eles ficam satisfeitos e eles acabam dando um pouquinho mais de sossego. Então você já passa ali, já explica alguma coisinha, já passa atividade para ele. Enquanto isso, os outros eles vão fazendo tarefas mais independentes que não precisam de você. E é claro que esse momento geralmente é muito rápido, né? Quando a gente estuda com os menores, a gente não vai ficar uma hora, meia hora sentado ali, é uma coisinha rápida. Então comece pelos menores, dê atenção a eles, já satisfaça essa necessidade que eles têm de atenção, que você vai ver, a coisa vai fluir melhor, tá? Essa foi a sétima dica. A oitava: para quem tem bebês em casa, né? Ainda tem bebês, você pode usar os momentos de refeições do bebê. O bebê, ele requer muita atenção, né? E tem uma papinha, e tem isso, aquilo. Aproveite para dar, nessa fase, a comidinha deles antes dos mais novos, dos mais velhos, desculpa. Porque esse momento em que você tá ali com ele, geralmente requer atenção, né? Abre a boquinha, né. Então, os mais velhos acabam concluindo alguma atividade que eles começaram, né? Então, é um momento que requer muito da sua atenção. Então, você faz um pouquinho antes dos outros. Enquanto os outros estão terminando alguma atividade, você adianta a comidinha do bebê. E também, se você não, mas eu prefiro dar todo mundo junto, uma outra dica bem legal é fazer leitura em voz alta no momento da refeição. É claro que a gente gosta ali de um momento de conversar,
cada família tem sua dinâmica e também tem seu momento, né? Uma coisa é filhos mais velhos, tem um bebê só na casa. Tem momentos que a gente está com um bebezinho de colo e um de 2 anos e muitos pequenininhos. A leitura em voz alta faz com que eles se acalmem. Eles vão comendo ali, prestando atenção na gente, querendo saber. É um recurso precioso. Ler alguma história no momento da refeição. Então, para quem tem bebês pequenos, essa é uma dica bem interessante. 9ª dica: instrumentos musicais. Tenha instrumentos musicais disponíveis na casa. É claro, não precisa ser... Aqui em casa eu tenho piano, eu tenho violino, eu tenho flauta, eu tenho violão. É claro, sua casa não precisa virar uma banda. Mas o instrumento musical ele tem várias funções. É claro, por si só, né, para a criança aprender um instrumento, é muito legal, é muito interessante, é muito edificante, mas também tem a questão de preencher o tempo dela. A gente muitas vezes fica querendo preencher só com esporte ou com jogo. O instrumento musical, ele também tem essa função da criança, enquanto, lembra que eu falei de intervalos entre um estudo e outro? Aqui eu vejo muito isso acontecer. Eles estudam, vão lá, sentam no piano e tocam 2, 3 musiquinhas e voltam. Estuda, aí volta lá, toca mais um pouquinho. É muito gostoso pelo aprendizado, pela ocupação do tempo, pela organização. Muitas vezes a gente intercala, enquanto um está estudando, o outro está no instrumento, porque depois troca. Então, para o rodízio, funciona bem legal. Eu nem vou entrar aqui no mérito da importância de estudar música, né? Isso é assunto para outra palestra. Mas ter instrumentos, e assim, ter instrumentos disponíveis. Você deixa o violão, deixa uma flauta, o que puder na sua família ter, né? Um teclado. Aqui a gente tem o violino, tem o teclado ali. Eles ficam disponíveis para a criança, porque isso traz o interesse e também... lá vai eu falando da importância da música. Mas é interessante, tenha instrumentos musicais na sua casa. 10ª dica: use audiobooks. Os audiobooks, eles são ferramentas preciosas, principalmente para quem tem bebê em casa. E muitas vezes a gente não consegue fazer leitura em voz alta, muitas vezes a gente precisa colocar o bebezinho para dormir, para tirar aquela soneca, e as crianças estão às vezes fazendo barulho, ou estão conversando. Então o audiobook, ele tem essa, eu digo que é uma babá eletrônica, né? Não estou dizendo para substituir a leitura em voz alta por audiobook, ele é uma ferramenta, né? Uma ferramenta para muitas vezes a gente está no carro, coloca o audiobook, eles vão ouvindo. E eu quero que meus filhos aprendam inglês, então eu uso muito audiobook em inglês, de histórias já conhecidas, eles já conhecem de cor e salteado, digamos assim, Chapeuzinho Vermelho. Então eu coloco um audiobook em inglês, Chapeuzinho Vermelho. Isso também ajuda a mantê-los quietos, concentrados. A palavra não é nem quieto que eu quero, é concentrados. Então, muitas vezes eu preciso estudar alguma coisa com um filho mais velho. Então, os mais novos, geralmente eles terminam mais rápido, já fizeram as tarefinhas, não tem? O audiobook entra aí como uma ferramenta preciosa. Geralmente eu coloco só áudio mesmo, não coloco no YouTube que tem, né, vídeo, não. É só para eles ouvirem e é o momento também deles desacelerarem. Dica número 11: espaço para guardar o material. Cada um tem que ter o seu espaço. Então, se são 5 filhos, eu tenho 5 gavetas, ou 5 caixas, ou 5 nichos. Cada um tem que ter o seu espaço para guardar o material. Isso ajuda na arrumação da casa, para não ficar aquele caos. Ajuda para que eles saibam onde encontrar. Mãe, onde é que está meu livro? Não, está na sua gaveta. Onde é que está meu lápis? Está na sua gaveta. Então, cada um tem seu estojo, tem seu lápis, tem sua borracha. É claro, aqui em casa funcionou tendo um central cada um. Beleza. Só que quando cada um tem o seu material, gera neles um senso também de responsabilidade. Não tem aquilo, onde é que eu deixei o lápis rosa? Mas de quem é o lápis rosa? Quem estava responsável por guardar o lápis rosa, né? Então, cada um tem seu material, seu local de guardar. Geralmente a gente bota a etiquetinha, né? Quem ainda não sabe ler, a gente ali já é uma forma de ensinar um nome ou uma figurinha. Então, cada um, desde cedo, tem que aprender a pegar o material no local e, quando acabar, guardar de volta. Cada um tem que ter seu espaço de guardar material. Dica de número 12:
Essa dica eu tenho muito cuidado de falar o nome dela. Eu digo assim, os filhos eles têm que ter autonomia, porque na verdade não é autonomia no sentido literal da palavra, né? Autônomos, lei própria. Eles não têm que ter lei própria, eles têm que seguir a nossa lei, acima de tudo a lei de Deus, mas a lei da casa. Mas aquele sentido mais de senso comum que a gente usa, né? Ah, a criança tem que aprender a fazer as coisas sozinhas. É nesse sentido que eu vou falar aqui a palavra autonomia, tá? Então, a criança, quanto antes, ela tem que aprender a fazer o estudo dela só. Ela tem que aprender a ler o enunciado, principalmente crianças que já estão alfabetizadas, né? Mas mesmo as não alfabetizadas, eu lembro que os meus pequenos, pelo formato ali do dever, eles já, como a gente usa material que repete, né? Vamos dizer, o Capovilla, que toda lição é igual, às vezes eu abria, ensinava o som, ia fazer alguma coisa, quando eu voltava eles já tinham feito o dever todo, eu não precisava falar, porque eles já sabiam, né? Então, quanto antes eles têm que aprender a estudar sozinhos. Eles têm que saber ler o enunciado. Mãe, não sei o que é para fazer aqui. Você já leu? Leia em voz alta. O que está querendo? Ah, tá, né? Então, não criar essa dependência da mãe, explicar da mãe, dizer. Então, se você já tem ali aquela rotina que a gente falou, né? O planezinho, ele já vai lá. Ah, hoje é dia de estudar matemática. Então ele já vai, ele já sabe o dia que é, já sabe o que tem que estudar e ele já sabe onde está o material. Ele vai lá, ele pega, ele senta, ele abre e ele vai fazer. E parece que não, mas com o tempo isso fica tão automático que a gente às vezes até assusta. Quando olha assim, já está na mesa todo mundo estudando, todo mundo fazendo seu deverzinho, é muito gostoso. Então, cada um tem o seu material e tem que aprender a fazer as coisas sozinhos. É claro, você não vai ficar, né, no seu quarto ali lendo e eles que se virem. Não é isso. A gente está sempre perto, a gente está sempre junto. Só que eles não podem criar uma dependência da gente para pegar material, para abrir material, para ler o que tem que fazer. Tá entendendo? Que quando eu falo autonomia é nesse sentido. Mas a gente está sempre por perto, sempre auxiliando. Dica número 13. Cozinha. Nossa cozinha é uma sala de aula. Não se prenda apenas para o ensino, aquele momento em que você está na sala ou no quarto, ou seja, na mesa sentada ensinando. A gente, principalmente com muitos filhos, a gente tem muita coisa para fazer, né? Então, muitas vezes eu preciso correr para a cozinha para terminar o almoço, adiantar uma janta, e eles ainda não terminaram. Então, a cozinha é minha sala de aula favorita. Eu trago eles para lá, alguém que ainda esteja terminando, principalmente os que estão sendo alfabetizados, eles sentam ali, a gente vai fazendo a liçãozinha. O mais velho, eu gosto de ter giz ou de lousa, né? Ou papel, sempre na cozinha tem. Mãe, não estou entendendo essa conta, vem cá. Então eles trazem e a gente estuda ali. A cozinha é um lugar não só de comida, mas de ensino, de aprendizado e de muito amor. Então sempre tem na cozinha material. Se tiver espaço para ter uma lousa, eu não tenho ainda, mas para ter um quadro, de giz de cera, um quadro branco, ou uma pranchetinha, é muito válido. Isso poupa bastante tempo da gente, para a gente não ter que ir aonde eles estão, né? Então, faça da sua cozinha um laboratório aí, uma sala de aula. Dica número 14, videoaulas. Assim como os audiobooks, as videoaulas também ajudam bastante. Primeiro, a gente não domina tudo. Isso, como eu falei, independe de quantidade de filhos, serve para qualquer um. Então, muitos assuntos eu recorro para a videoaula. Isso me ajuda a liberar tempo. Muitas vezes eu até sei, mas eu preciso também dar atenção aos outros. Então, determinadas matérias, às vezes uma matemática, o inglês, a gente recorre à videoaula. Enquanto um está assistindo, eu estou com o outro, ensinando, fazendo alguma outra coisa. E hoje a gente já tem videoaula de todos os assuntos, de todos os materiais. Com certeza aí, né, a gente consegue uma riqueza muito grande. É claro que a gente não pode ficar terceirizando, né? Entregando tudo para a videoaula, a gente precisa estar com eles também. Mas as videoaulas, elas ajudam bastante. A dica número 15, para mim, é uma das dicas mais preciosas, que eu não considero apenas para a educação domiciliar, mas para a vida como um todo, que é: todos devem cooperar. Todos devem ajudar na casa, no serviço da casa, em tudo. Desde o pequenininho, começou a andar,
já sabe pegar um sapatinho, um brinquedinho, guardar na gaveta, ele já deve começar. E quanto antes a gente começa, mais vai ficando fácil, mais eles vão introjetando tendo essa consciência de que eles fazem parte de um lar, de uma equipe. Eu sempre falo com eles, a gente aqui é uma equipe, é um ajudando o outro. É claro, equipe tem o... não que somos iguais, todos iguais, não é isso. Mas a gente trabalha junto em prol da nossa casa, né? Então, é muito importante que a gente foque na ajuda deles da casa, na arrumação, na manutenção, né? Muitas vezes eu arrumo e exijo que seja mantido aquilo ali. Então, quem tirou, guarda, abriu, fecha. Isso que todo mundo sabe, toda casa sabe. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo, eu mesmo, muitas vezes eu vou fraquejando, porque cansa você ir lá e falar com o menino de novo, e de novo. Mas a gente não pode, a Bíblia diz, não cansei de fazer o bem, né? E ajudar nossos filhos a se tornarem disciplinados, organizados, é fazer o bem para eles. Então, todo mundo na casa precisa cooperar nos serviços e também nessa parte de estudo, né? De guardar o material, pegar o material, deixar o ambiente limpo. Isso é uma dica preciosa. Dica 16. Seja flexível. Apesar de tudo isso, seja flexível. É impossível numa família com muitos filhos todos terem o mesmo ritmo, todos estarem bem, né? E geralmente tem revezamento de virose, né? Um pega a virose, aí quando esse melhor outro pega e vai passando, você diz, gente, quando é que eu vou voltar a dormir? Quando é que eu vou voltar para minha rotina? Então seja flexível. Muitas vezes aquilo que a gente colocou no planner não vai acontecer em um dia, em uma semana, em 2 semanas. E a gente não pode entrar em desespero, né? A gente tem que buscar cumprir, mas tendo essa consciência de que a gente precisa de uma flexibilidade. Às vezes, numa cidade como aqui, a gente passa um período bom de chuva. Choveu 2, 3 dias, no quarto dia abriu um sol. Gente, corre para a praia, corre para a piscina, corre lá para fora, vão aproveitar esse sol. Ah, mas era hora de matemática. Tá, então vão contar galhos, vão contar folhas. Né? Seja flexível, consiga ir além do planejamento. É claro, isso não é uma rotina. A sua rotina é quebrar o planejamento. Não é. Mas há dias em que a gente precisa, né? Ou porque doença, ou então você tá com a cabeça cheia, precisa planejar, precisa tomar decisão. Seja flexível, né? A flexibilidade é algo que torna a educação domiciliar prazerosa e possível. Que quando a gente quer fazer com a rigidez da escola, se torna algo muito pesado e muitas vezes inviável. Então, dica número 16, seja flexível. Dica 17 é quase a repetição da 16. É dias difíceis, relaxe. Tem dias que a flexibilidade aí não vai ser só no estudar menos, ou é parar. A gente passa por períodos da vida e, principalmente agora, né, com esse período que a gente está vivendo, pandemia e tudo, tem dias que a gente precisa simplesmente parar tudo. Parar, relaxar, ir para uma rede, botar todo mundo para ver um audiobook, assistir um filme, ou seja lá o que for, e relaxar. Porque no ritmo que a gente vai, né, de estudo, de cuidar de casa, de menino e adoece, bebezinho, chega uma hora que a gente está tão cansada que se a gente não der uma relaxada, a gente esgota e torna um momento e fica uma coisa pesada. A gente começa a brigar com as crianças, a gente fica chateado, mal-humorado. Então, há momentos em que a gente precisa de fato relaxar, descansar. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Um dia que você relaxa, eles não vão atrasar. Eu sempre brinco, atrasar em relação a quê mesmo, né? Mas tem gente que se preocupa, mas vai ficar atrasado, o meu planejamento não vai dar certo. Um dia, gente. Tem dias que a gente precisa relaxar. 18. Fuja, evite o caos. É como eu tô falando, a gente planeja, a gente relaxa, a gente é flexível, mas uma coisa que a gente não pode nunca deixar na nossa casa acontecer, é claro, em raríssimas exceções, é que o caos se estabeleça, né? Porque quando a gente
se dedica muito ali no estudo, às vezes é tão gostoso, ele tá vendo e vai pesquisar um pouco mais e recorta aqui, cola de lá, aí no outro dia não deu tempo de fazer as atividades de arrumação da casa como a gente gostaria, e quando a gente vê nossa casa tá de um jeito que não está habitável. Isso atrapalha o estudo, atrapalha o nosso emocional, então nós temos que vigiar todo dia para que o caos não se estabeleça. Nem o caos na arrumação da casa, nem o caos no estudo. Uma coisa é um outro dia não dá certo, a gente não cumpriu, não fez toda a atividade, o filho não conseguiu chegar. Uma coisa é todo dia, de forma que chega o final do ano, você olha para trás, o que a gente estudou, o que a gente conseguiu de meta. Então, corra do caos, não permita que ele se estabeleça na sua casa. Dica 19, aí vai para mãe mesmo. Mãe, você precisa de um dia de descanso. Aqui em casa a gente brinca, a gente chama de Vale Night. O que é isso? Não é isso que o mundo diz. Ah, eu preciso do meu tempo, eu preciso de um tempo para mim. Não é, mas é quase. A gente está muito envolvida, e eu digo que é um privilégio, não é um fardo. A gente está muito envolvida na educação das crianças. E esse é um papel que Deus nos deu, um privilégio muito grande. Só que nós não somos máquinas. E a gente, muitas vezes, na ansiedade de ver dar certo, de fazer nossos filhos crescerem, aprenderem, dar tudo, tá? A gente vai levando o nosso corpo, a nossa mente ao esgotamento. Então, nós precisamos ter um tempo para a gente precisa de um tempo para ler a palavra do Senhor, para descansar, para ler um bom livro. A gente precisa de vez em quando sair com o nosso marido, sair com alguma amiga da nossa igreja. Então, a gente precisa desse, sabe, tempinho para reabastecer. Isso não é o que o mundo chama daquele egoísmo, né? A mãe tem que ter um tempo para ela e sacrificar as crianças, sacrificar o marido, porque toda semana eu tenho. Não é isso. Mas a gente cai tanto no medo de cair nesse erro que a gente radicaliza para o outro lado. Ah, eu não preciso de tempo para mim, eu não preciso, eu sou uma serva. Nós somos. Mas até Jesus descansava, ele dormia, não é verdade? Então a gente precisa de um tempo para a gente reabastecer, espairecer a mente, conversar algo que não seja do homeschooling, né? Principalmente as mães. E a última dica, e uma dica que sem ela não funciona, né? Ore. Ore pelos seus filhos e aguarde os frutos. Principalmente você que é mãe, que ainda tá com as criancinhas pequenas, né? Aí 5, 7 anos, 9. Tem horas que a gente pensa que não vai dar certo, não é verdade? É tão, às vezes, cansativo e repete, fala de novo, e o menino não entra no eixo, e ele não pega o gosto pela leitura, e ele não. E vai dando um desespero, e às vezes eu tô fazendo tudo errado, vai dar tudo errado, o que eu fiz? Ore, descanse aos pés do Senhor. Eu não tenho dúvida alguma que a educação domiciliar, quase que não sai, educação domiciliar é um presente de Deus. E se ele entregou esse presente na sua mão, saiba, ele vai cuidar. Mesmo naqueles dias que a gente está muito cansado, que a gente não está vendo da coisa prosperar. Ore, peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento. Se eu estou fazendo alguma coisa de errado, que às vezes a gente pode, de fato, né? Estou indo por algum caminho que não era para ir, estou usando bem o meu tempo. E às vezes você está fazendo tudo certo, mas ainda não é hora, as crianças estão amadurecendo, eles estão crescendo. Então, muitas vezes a gente quer ver tudo acontecer hoje. Eu quero que meu filho aprenda um instrumento hoje, eu quero que ele aprenda uma língua hoje, eu quero que ele aprenda a escrever bem hoje. Calma. Ore, gaste tempo buscando o Senhor, chorando aos pés dele, mostrando suas limitações e os frutos virão. Então é muito gostoso. Eu hoje com uma filha de 14, uma de 11, olhar e ver o quanto elas cresceram, o quanto elas se desenvolveram. E quanto tempo eu olhava e dizia assim, rapaz, não vai dar certo não. Não tá indo, não tá fluindo, não tá aprendendo, não tá ficando. E de repente eu olho e digo, ué, como é que chegou aqui? Chegou assim, aos pouquinhos, um trabalho de formiguinha, com paciência, com dedicação e muita oração e dependência do Senhor.
É Ele que deu pra gente essa grande bênção da educação domiciliar, é Ele que deu nossos filhos, é Ele que deu muitos filhos, né, para uma família numerosa, e Ele que capacita. Tenha paciência, não compare um filho com o outro, cada um tem o seu tempo, o seu amadurecimento, e descanse no Senhor. É dele, por ele, para ele, são todas as coisas, não é verdade? A glória seja dada a ele e que nós possamos descansar e usufruir desse presente maravilhoso que é ter uma família numerosa e poder ter o privilégio de educar nossos filhos em casa. Que Deus te abençoe, espero que tenha de alguma forma contribuído com a sua família e com a sua educação domiciliar. Um grande abraço, Deus abençoe.